Rádio CT apresenta SINDI-CT na Cultura, com Meire de Origem. Um programa do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Hey, salve, salve! Olá, 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 web espectadores, ouvintes e ouvintas da Web Rádio CT. Está começando mais um episódio do SINDI-CT na Cultura comigo, Meire de Origem, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial em São José dos Campos. E vocês se conectam conosco tanto pelo nosso Spotify, como aqui também pelo nosso canal do YouTube Rádio CT. Se você não for inscrito, já se inscreve aí. Não esqueça de deixar o seu like, que é bastante importante para engajar esse vídeo, para o YouTube entender que o conteúdo é incrível, né? E ajudar a gente a espalhar aí para mais pessoas. Lembrando que toda semana tem conteúdo novo aqui no canal, certo? E se conectem também conosco através das nossas redes sociais. E, gente, ó, tá rolando um chat aqui embaixo, né? Sempre tem um chatzinho aqui, então vocês podem se comunicar conosco. O papo de hoje tá maravilhoso, né? Bom, já dei os recados e agora a gente vai falar sobre o papo de hoje, né? Um papo muito especial com pessoas muito especiais, então vocês vão poder chegar aí no chat e falar pra gente se você já conhece essas pessoas, enfim, né? E a gente vai poder prosear, certo? Bom, e aí no episódio de hoje nós vamos falar sobre educação possível e acessível para todos. E todes, né? E para bater esse papo com a gente, eu recebo ela, que é estudante na Universidade Federal de São Paulo, entusiasta da cultura hip hop e palestrante em escolas públicas. Através do hip hop, conheceu Cauã e hoje juntos tornam realidade o sonho de transformar vidas através da educação. Camille, seja muito bem-vinda de novo. Salve, salve, Meire, salve, salve, SINDI-CT. Maior satisfação estar aqui novamente, né? Já participei de outro episódio daqui, mas foi focado em outra temática que também faz parte de tudo isso, né? Educação, hip hop, tá tudo muito junto. Então, hoje estou com um imenso prazer de estar aqui novamente. E vamos que vamos. É isso. Bom, e ela não vem só, né? Vem acompanhada, né? Justamente com ele, que é professor de francês certificado, é, graduando em Relações Internacionais na Universidade Federal de São Paulo e acredita firmemente no impacto da aprendizagem como uma ferramenta de oportunização. Seja muito bem-vindo, Cauã Lopes. Da hora aí. Primeiramente, queria agradecer aí ao Sindicato Tameire por estar fornecendo espaço para a gente contar um pouco mais sobre as nossas vidas, o nosso projeto, o impacto da educação em si nas nossas vidas. Acho isso muito importante também, como a Camila ali citou, né? Também essa transformação da educação que está presente no hip hop, está presente no meio que a gente vive, então isso é muito importante. Agradeço também a Camille por estar me acompanhando aí nesse projeto e vamos trocar essa ideia aí da melhor forma. Tamo junto. Demais, Cauã. E Cauã, eu nem me atrevi a falar aqui por onde que você é certificado, né? Que é o diplomé, não sei das quantas é. Ó, Fala já pra tá aqui do gente, meu então. lado, ó. Esse diploma foi difícil, agora tem enquadrei, para não, E como não é que ter. é o nome? Como é que Chama fala? de Diplôme d'études en langue française. Quer tentar? É sobre isso, gente. Olha, olha o professor. Quer tentar? Adoro. E, gente, para a gente começar então a bater esse papo, que demais, né? Primeiro que estou muito feliz, muito orgulhosa, né, de pensar que dois jovens, né, das periferias, né, de São José dos Campos, né, dois jovens aí que foram impactados pela educação, né, é, com esse pensamento, né, de levar essa mesma transformação para outras pessoas, né? Fala pra gente, quando, né, que vocês se conheceram, né? Como que foi que vocês se conheceram e quando que nasceu assim a ideia? Tipo, cara, e aí, vamos montar uma escola e uma ideia tipo engenhosa e uma ideia, né, grandiosa. Fala pra gente como que nasceu essa ideia. Bom, eu falo primeiro de como que a gente se conheceu e o Cauã dá prosseguimento aí de como que surgiu a ideia. Demorou? Eu e o Cauã, a gente se conheceu, acho que foi em 2021 ou 22, Cauã? Acho que foi 22, né? Acho que foi no final de 2021. Final de 2021. Foi no meio da pandemia, né, que a gente se conheceu.
a gente mora em bairros muito próximos, assim, em São José dos Campos. Eu moro no Campo dos Alemães, ele mora no Residencial União, assim, bairros vizinhos, coladíssimos. E a gente tinha algumas pessoas em comum que a gente conhecia, né? Mas a gente acabou que a gente não se conhecia de muito tempo antes, né? A gente acabou não tendo se conhecido antes. E aí, quando foi nesse período aí, da pandemia, tal, de retornou às aulas, né, que estava fazendo aqueles negócios como é que fala? Revezamento, né, das aulas, a gente estava frequentando a escola. O Cauã, ele estudava no colégio da Embraer, ele era bolsista no colégio da Embraer, e eu era bolsista no colégio da Univap. E por conta de a gente ser bolsista, né, em escolas, tal, a gente tinha amigos em comum, pessoas em comum, como eu falei, e aí foi uma pessoa que acabou juntando a gente, né? Por que que juntaram a gente? Porque o Cauã, ele estava no colégio dele fazendo um documentário de hip hop, no qual até você foi também entrevistada, Sim, com amigo. Então ele certeza. chamou vários artistas aqui da cidade para fazer esse documentário. E aí ele conhecia já o meu pai de antes. Ele não me conhecia, mas ele já conhecia o meu pai de antes, porque o Cauã já fazia o Cauã faz uns rap também, tá, gente? A gente não falou, mas o Cauã também faz uns rap, também escreve. Se ele só, a gente só tem que cobrar ele para lançar as paradas dele, hein? Dizer que ele não tem coragem. Coloca aí nos comentários também para ele lançar as pedradas dele. Vai Tem até voltar coisa em aqui falando, francês, tá? vai voltar aqui na próxima falando dos lançamentos, então. Mas enfim. Tomara aí, Tem que quem cobrar, tem sabe. que cobrar. E aí, mano, o Cauã já conhecia o meu pai, porque uma professora dele, que é a professora Margarete, é amiga do pai assim de anos. E por o Cauã já estar começando a fazer rap e tal, mostrou para essa professora lá, acho que 2019, 18 antes, aí o Cauã pode falar melhor, fez essa conexão entre o Cauã e meu pai. Aí, quando chegou, anos depois, né, chegou a época que ele estava fazendo esse documentário, ele chamou meu pai também para fazer esse documentário, e paralelamente chamou eu, só que ele não sabia que eu era filha do meu pai, tá ligado? Então ele chamou nós dois, e aí, conversando e tal, meu pai falou, pô, tem uma filha que canta também, a Camila. Eu falei, nossa, já falei com ela, já chamei ela, fizeram essa conexão entre a gente. E aí a gente descobriu que ele já se conhecia, a gente tinha essas conexões em comum, né? E foi muito legal, assim, eu participei desse documentário. E aí, com o tempo, nossa amizade só foi, assim, evoluindo, porque a gente descobriu que a gente tem muitos aspectos em comum, assim, muito para além da cultura hip hop, questões sociais de vida, né? Porque também a gente mora em bairros vizinhos, né? Colados, então a gente tem muitas vivências parecidas, questões de educação, principalmente, né? Nós somos dois jovens muito impactados pela educação. Então, primeiro que o fato da gente ter, sim, no ensino médio, ter conseguido bolsa em escolas particulares, né, da região já ligou a gente lá no ensino médio. E aí, depois que a gente saiu do ensino médio, a gente também foi aprovado em universidades federais, né? A gente estuda na mesma universidade, mas em campos diferentes. Então, a gente é muito parecido em muita coisa. E aí, com a nossa amizade, surgiu a ideia do Perifluentes. E o Cauã vai falar melhor aí como que surgiu essa ideia aí de contato dele com a língua, enfim. Que Pô, da demais. hora, mó satisfação. Parece até que foi o meio que o universo que conectou a Camille, porque eu sempre nasci muito escutando rap, por causa do meu tio, né? Naquela época lá, eu estava facção central, pá, ia aprendendo a ouvir rap. E aí, com o tempo, né, comecei a ver os caras cantar e falar, eu quero cantar também, né? Comecei a me identificar ali com a parada. E aí eu lembro que quando eu tava lá no sexto, no sétimo ano, eu escrevia umas letras de rap assim, achava legal, tá? Escrevia. E aí eu mostrava para essa professora, que a Camila havia citado, a Margarete, né? Na época eu também estava começando a ficar nas batalhas, eu colava muito com o Anderson, que ele já passou aqui também, né? Mandando um salve Sim, pra nosso ele. parceiro, salve. Parceirão acolheu eu aí no rap. E aí eu fui começando a conhecer o mundo do rap, muito também através das batalhas do evento, sempre estava com ele junto ali. A gente chegou a fazer a batalha aqui no União também, né? E movimentamos, reunimos geral, deu super certo na época. E aí tava muito no meio do rap ali, nas batalhas, e aí também tava tentando canetar um rap e tal. E aí essa professora Margarete, ela sempre me incentivou muito a estudar, que eu acho que ela olhava para mim e falava, esse moleque, ele é brilhante, eu vou dar atenção para ele, deixa eu dar uma encaminhada nele que vai dar certo. E aí ela sempre dava muita atenção para mim, sempre gostou muito de mim. E aí eu lembro que no final de toda a aula, eu levava lá na sala dela as folhinhas assim, que eu escrevia no papel, os rap, e deixava com ela para ela ver, né? E aí ela entregava, eu falava, caramba, da hora que escreveu isso o quê, não sei o quê. E aí ela falou pra mim, tem um cara que ele faz um rap aqui em São Zé que você vai pegar bem com ele, troca uma ideia com ele. E aí passou o contato do Rony pra mim. E aí eu comecei a conversar com o pai da Camille, já era lá pra 2017, 2018, comecei a trocar essa ideia.
E aí saí da Nessa escola, época eu nem contava ainda, tá? Detalhe. Nem Detalhe. E eu contava. tô toda É, arrepiada aqui, como o universo é fascinante, né? Mas enfim, pra ver como vai. que é cabuloso. E Aham. aí cheguei no nono ano, pá, a Margarete começou a incentivar, eu falando assim, pô, por que que você não tenta conseguir uma bolsa para alguma escola, né? Na época eu não queria tanto saber de estudo, porque não tinha muito exemplo por perto, né? Então o primeiro da família é entrar na faculdade federal, a gente não entende o peso que é estar na faculdade, né? E eu pensava, ah, que faculdade, professora, nada a ver, isso não é para mim não, né? A gente fica meio desacreditado, até pensando, ah, isso não é para mim, tem nada a ver comigo. E aí ela falou, não, tem que estudar, estudar, vamos lá. E aí eu lembro até hoje que ela meio que me obrigou a me inscrever para um cursinho popular aqui de São José, né? Eu não queria saber de estudar, ela falou, não, vai lá, se inscreve que você vai estudar e você vai ver só, pro seu bem, tipo mãe, né? Me dando conselho. E aí ela fiz o cursinho, fui aprovado, comecei a fazer um cursinho popular aqui de São José, e aí consegui uma bolsa, né, 100% para o Colégio da Embraer, e lá eu consegui ter mais essa noção, assim, do que é, de fato, estar levando o estudo a sério e poder ter a possibilidade de ingressar na faculdade, como que isso pode mudar a minha vida. Então lá eu comecei a ter essa percepção. Quando eu entrei nesse colégio, né, teve a pandemia e tal, por um tempo, estava tendo online, depois voltou às aulas presenciais, e aí, quando voltou essas aulas, eu conheci um professor, né, queria até mandar um salve para ele, tenho certeza que ele vai assistir a gente, depois como tiver sair pro ar. Ele se chama Tiago, professor de História. Minha vida foi transformada, assim, principalmente pelos professores de História, acho isso muito foda. E aí, sempre fui muito próximo deles, e aí tinha um projeto lá na matéria que era para a gente fazer um documentário com algo que envolva São José dos Campos, né? E aí a gente estava na sala discutindo, conversando, aí o que a gente pode falar de São José dos Campos? E aí povo tava meio sem ideia, né? Tipo, ah, vamos contar a história da cidade, da hora, essas coisas assim, mas aí eu levantei e falei a mão e falei assim, professor, eu conheço uma rapaziada do rap, do grafite, conheço um mano do break, e se a gente fazer um documentário sobre a cultura urbana de São José dos Campos, né? Sobre o hip hop, a cultura do hip hop aqui em São José dos Campos, na hora ele achou genial, porque ele jamais tinha visto isso, né? E aí, na época, eu sempre ficava falando muito pra ele que eu tinha vontade de ter a câmera, né? Porque eu sempre quis fazer umas fotos e tal. E eu falei, professor, se eu tivesse a câmera, eu juro que eu faria o documentário para você. Eu te entrego o documentário, eu só queria ter a câmera. Aí passou um dia, eu cheguei na aula lá, ele tava com uma sacola assim do iFood, eu achava que era comida e tal. Aí ele parou a aula e falou para mim assim, ó, Cauã, tem uma surpresa para você. Aí eu já fiquei sem entender, né? A sacola do iFood, pensei, será que ele comprou alguma coisa para eu comer? Né? Daí eu falei, não, pera aí, professor, o que tem nessa sacola? Ele falou, pega, é seu. Aí eu abri lá e ele tinha me dado uma câmera, né, fotográfica, que tem a câmera até hoje. Na hora eu tremi, quase chorei lá na frente dele, de todo mundo lá. E ele falou pra mim assim, ó, gosto muito de você, né, gosto muito da sua história também. E assim, ó, a câmera tá na sua mão agora, é sua. Faz o documentário que a câmera é sua, né? Pode ficar pra você. Vamos lá, vamos fazer esse documentário. E comecei a desenvolver e tal, correr atrás das gravações. E nisso, que eu entrei em contato com o pai da Camila e a Camille, só que eu não tinha associado, né, que era pai e filho. E Uhum. aí no dia que a gente foi se encontrar lá na casa da Margarete, foi essa professora de história, lá do ensino fundamental, quando estava no sexto ano, que já me havia falado do Rony para mim, e a gente se encontrou todo mundo lá, eu, a Margarete, a Camille e o Rony. Aí a gente começou a conversar, viu que o destino reuniu a gente, né, de certa forma, e aí a gente manteve essa amizade aí até hoje. Estamos de pé aí. Falando um pouquinho agora sobre o Perifluentes, como que veio essa ideia da gente fazer o Perifluente de fato, né? Eu e a Camille, nós sempre trocou muita ideia, foi muito amigo, né? A gente está sempre junto, se apoiando aí. Eu sempre estou apoiando a carreira musical dela, ela sempre me apoiando também em tudo que eu vou fazer, isso é muito da hora. E aí, do ano passado para cá, eu comecei a dar aula particular de francês. Aí que vem outra história totalmente louca. Como que eu aprendi francês? Eu que não falo nem português direito, aprendi francês, né? Foi por causa de uma professora, também na Embraer, né? A professora Cláudia, professora de inglês, sempre tenho muito, muito a agradecer por tudo que ela fez por mim, né? Eu lembro que quando estava na pandemia, eu tinha visto um filme, né, em francês, e assim, não falo nem, até hoje, não falo inglês, não falo espanhol, né, mal falo português ainda. E aí, na época, eu tinha visto um filme em francês, e eu fiquei com muita curiosidade, foi meio que uma coisa que eu cismei, de uma hora para outra que eu queria aprender a língua francesa, né, falei, vou tentar aprender, não sei o quê. Só que eu não tinha nenhuma ideia de por onde começar, porque aí, ao meu redor, né, não tinha nem sinal, assim, quem que será que fala francês para me ajudar? Não conhecia ninguém, só achava da hora o idioma por causa do filme. E aí, quando voltou às aulas, né, eu encontrei essa professora que era a professora de inglês,
E aí ela via que eu sempre ficava zoando, não fazia nada na aula dela, porque eu odiava a aula de inglês, mas eu gostava muito dela, né? Então eu sempre me esforçava, de certa forma. E aí ela conversava comigo e falava, calma, mas o que que você quer aprender? O que que você gosta afinal? Eu falei, professor, eu tenho muita vontade de aprender francês. E aí ela falou pra mim que tinha morado na França, fez o ensino médio dela na França, né? Passou um tempo lá, ela falou assim pra mim, ó, todo dia, na hora do almoço, você vai vir aqui na minha sala, a gente tinha 1 hora de almoço lá, você vem aqui na minha sala que eu vou te dar meia horinha de aula de francês, né? Você vem aqui na minha sala que eu vou te ajudar, eu vou te ensinar nisso. E aí a gente começou a fazer esse processo durante 1 ano e meio, né? Todo dia no almoço eu comia rapidão já, comia direto para ir para a sala dela. Chegava lá, ela me ensinava francês. A gente ficou fazendo isso por meio de 1 ano e meio, e aí já era. E meu francês ficou blindado, né? Treinando todo dia, praticando com ela. Quando chegou no final do ano, ela falou para mim assim: Ó, Cauã, demorou, mas tá há mó tempo aprendendo francês aqui, mas pra que você quer aprender francês afinal? Eu falei, por causa do filme lá, né, professor? Achei da hora, não sei o quê. Ela zoou comigo, né? Falou, mas por causa de um filme, né? E se a gente tentar algo maior, assim, agora que você tá falando francês, o que que você acha? A gente começou a estudar uma possibilidade, né, de fazer um intercâmbio, de conseguir uma bolsa para estar realizando um intercâmbio. Só que aí a gente começou a pesquisar, né, as faculdades que davam bolsa e financiavam. E aí, sei lá, a faculdade estava com processo para 1 mês e acabar o processo, e eu não sabia nem onde estava meu RG direito, né? Não tinha passaporte, não tinha teste de proficiência, não tinha nada, né? E aí a gente acabou meio que abandonando a ideia, mas mesmo assim, ela falou para mim fazer o teste de proficiência, que é esse diploma que eu tenho hoje em dia. É, para quem não sabe, é como se fosse uma prova que vai comprovar que você fala aquele idioma, né? Então é um exame que você faz, tem toda uma burocracia, um processo. No meu caso, o exame ele vem lá da França, né? Então a gente faz aqui no Brasil algumas instituições, mas a prova em si vem de lá, o diploma vem de lá, é tudo feito pelo Ministério da Educação da França. E aí, assim, eu fui pesar para fazer essa prova, era R$ 500, né, para fazer a prova. Eu pensei, professor, eu não sei nem se eu vou passar. Quem dirá se eu vou conseguir pagar a prova, né? E ela virou para mim e falou assim: Ah, não, pode ficar tranquilo, tá pago, vai lá e faz. Eu pensei, fudeu, isso eu não passo. Que demais! Falou, Gente, tá. Pois é, falou, cara. tá pago, vai lá e faz. E aí, para isso, ela também tinha arranjado uma outra professora particular de francês para me dar 1 mês de aula antes de eu fazer essa prova, para ser aula só para fazer a prova, né? Para me especializar aí para dar conta dessa prova. Depois que eu fiz as aulas com essa outra professora, o nome dela é Andréia, super gente boa também, me ajudou muito. Eu descobri, né? Essa outra professora falou para mim assim, ó, a professora Cláudia contou sua história, né, e se ofereceu a pagar as aulas particulares, eu não quis cobrar nada dela, né? Então foram assim, outra professora que também não quis cobrar nada de mim para poder me ajudar. Então eu falo que assim como a Camila, minha vida inteira assim eu fui eu tive esse auxílio, eu tive esse apoio da educação, né? Hoje eu e a Camila a gente está em faculdades federais, né, a Unifesp mesmo, faculdade renomada, e a gente nunca gastou um centavo com educação, né? Hoje eu estou falando francês e eu nunca gastei R$ 1 para aprender francês. Não é uma língua que é tão elitizada, que é tão cara de se aprender como todas as outras. E eu vejo isso um laço muito forte entre eu e a Camille de como que a gente foi transformado, né? E aí eu conversando com a Camille e tal, é, durante anos assim, um dia eu tava já martelando na minha cabeça uma coisa, né? Que uma professora, uma outra professora, né, tinha me falado assim que se a gente que sai de baixo, né, a gente é pobre, e a gente começa a ter uma certa ascensão na vida por causa da educação, a gente começa a alcançar certos lugares por causa da educação, e a gente chega em tal lugar que a gente não olha para trás, a gente é meio que ingrato de tudo que a gente fez, né? Eu fiquei muito pensando isso na minha cabeça. Pô, eu, sei lá, o primeiro da minha família entrar na faculdade, de todos meus amigos, todo o meu círculo, né, de amizade também, o primeiro a ter esse exemplo assim, e eu fiquei pensando, ó, tudo que eu tenho até hoje, né, e é só o começo ainda, isso que é o maluco, mas tudo que eu tenho até hoje, eu não gastei R$ 1, foi tudo fruto da educação que me transformou. Então, seria eu muito ingrato de não retribuir isso para a sociedade de certa forma. E é até uma coisa que eu estava brisando com a Camila esse tempo atrás, que a gente não precisa esperar para retribuir, né? Não tem que ficar tipo, se um dia eu for rico e estourar a boa, eu vou fazer as coisas. Não, eu acho que a gente já pode ir tentando conforme o que a gente tem em nossa volta. E aí que eu falei com a Camille. A Camille, ela pode até falar melhor disso. Hoje em dia ela trabalha, né, em uma escola aí internacional, uma escola da Angola, e ela já sempre atuou nesse meio da comunicação, da administração, até mesmo para ela administrar a carreira dela e fazer todo esse corre independente incrível que ela faz.
E aí eu falei, parça, você sabe administrar a escola. Eu sei dar aula de francês. Vamos unir o útil ao agradável, já era. Tá aí o Total. Friends. Que E foi mais ou menos. incrível, que história. Não, eu tô assim, gente, de verdade. Eu imagino que quem tá assistindo a gente também, assim, eu tô impactada, porque realmente, assim, eu conheço a Camila antes dela nascer. A Camila antes de nascer, né? Conheço o Rony há muitos, muitos anos. E, e, e assim, é muito incrível quando a gente vê. Essas transformações próximo da gente, né, que são palpáveis, né, que a gente consegue né, dimensionar mesmo, assim, né? Isso é muito incrível, isso só mostra, e eu sei, assim, né, das lutas do Rony mesmo, né, da Camille, né, para tá na escola e tudo mais. A gente sabe que também, quando se mora em bairros periféricos, tem toda uma questão, né, também, né? A gente sabe que a educação, o ensino de qualidade, ele infelizmente ele não é dado, né, pro povo da periferia, né? Então, assim, é uma luta constante, né? Mas, assim, o que me deixou muito, assim, com a minha alma muito feliz, assim, de ouvir vocês, foi essas histórias desses professores, né? Então, eu acho que dialoga muito bem com essa sua finalização, quando você fala, né, que não precisa esperar ser rico, não precisa esperar ser isso ou ser aquilo para fazer alguma coisa, né? Como essa professora fez por você, como esses professores todos, né? E vocês mesmo, né? Essa correria, porque também é individual, a gente também tem que se posicionar, né? Porque se a gente não falar, eu quero, eu posso e eu vou tentar e dar o primeiro passo, as coisas não vão acontecer, né? E aí, inclusive, é sobre isso que a gente vai falar para vocês que estão do outro lado da telinha, que têm esse interesse de dar esse primeiro passo aí e pensar num futuro de repente diferente, de repente em outras possibilidades, porque quando você começa a estudar algo, seja uma língua, seja o que for, outras possibilidades, né? Um leque de possibilidades se abre, né? Então, eu queria que a Camille falasse um pouquinho para a gente também agora já, né, com a escola, poxa, montamos a escola aí, vamos fazer acontecer. E aí, para quem que é, como que funciona, metodologia, conta um pouco pra gente aí do processo, que quem está nos assistindo, que de repente que tiver interesse, um jovem, uma jovem, ou não, né, tem uma faixa etária, explica pra gente um pouco mais do processo. Com certeza, Meire. Bom, só para complementar um pouquinho do que o Paulo falou anteriormente, o Perifluente surgiu muito da nossa vivência, assim, enquanto indivíduos, né? Indivíduos periféricos, transformados pela educação. Então, quando a gente começou, assim, a pensar em quem que a gente queria atingir, a gente começou muito a pensar em pessoas que estavam na nossa volta, assim, sinceramente. Pensar nos nossos parceiros da rua, da quebrada, de outros ciclos sociais, assim, que a gente tava até brisando mesmo, falando, nossa, mano, imagina fulano de tal fazendo aula com a gente, como é que seria, tá ligado? Então, a gente pensou muito nesse público, sabe? Pessoas que, de alguma forma, se identificariam com a nossa história, se identificariam com os propósitos, com os valores, e buscassem, assim, a gente também como uma forma de inspiração para elas poderem também alcançar o espaço delas e, sei lá, serem até melhores que a gente, também crescerem, sabe? Porque o nosso propósito é fazer esse ciclo, né? Que seja um ciclo. Então, a gente quer que as pessoas que passem pela nossa escola elas entendam, né, toda essa importância, esse valor que a gente dá à educação e que elas possam também retribuir de alguma forma às outras pessoas, né, seja de maneira individual, através da própria história dela, né, forjando a própria história dela, porque, como você falou, a gente se posicionar a forjar a nossa própria história é um imenso ato político, né, ou seja, assim, para outras pessoas. Então, basicamente, assim, a gente não colocou, estipulou, sei lá, vai ser até, sei lá, 30 anos, por exemplo. A gente não colocou, assim, um limite de idade no nosso público, mas a gente percebeu que teve um público específico que nos procurou, que foi principalmente os jovens, né? Acredito que é por a gente ser jovem, então acho que tem total essa identificação, né? Como eu falei, Sim. jovens de origem periférica que iniciaram os estudos, né, jovens universitários. Então, assim, atualmente, acho que 100% dos nossos alunos são alunos que começaram a faculdade há pouco tempo atrás, ano passado, esse ano, e tem essa carência, né, em relação ao aprendizado de idiomas, alunos que vieram de escola pública, de uma realidade periférica, que não tiveram acesso antes
E assim, eu, a gente é universitário, a Mary também é universitária, né? Então a gente sabe que, mano, os professores, assim, da universidade não preparam uma universidade para pobre, né? De jeito nenhum. É não sei quantos textos, não sei quantos trabalhos, quantas atividades. Beleza. E além disso, não é só texto em português, atividade em português. Os professores passam atividades em inglês, espanhol, não sei qual que lá do idioma, francês, e eles querem que você desenrole, entendeu? Porque eles acreditam, reproduzem, né, o que o sistema espera, que é que as pessoas que estão na faculdade, que são, consequentemente, a maioria, em sua maioria, pessoas da elite, né? Então, essas pessoas, presumidamente, já têm o acesso ao idioma, já têm todo o tempo do mundo para ler não sei quantos textos, né? Porque não fazem mais nada. Desculpa. Total, total. Desculpa. Não fazem mais nada. E aí a gente viu assim que existe esse público sim na universidade, mas também existe o outro público, que é o público que parece com a gente, sabe? As pessoas que entraram na universidade, que estão assim sofrendo, penando assim como a gente, para dar conta de tudo, para ter essa responsabilidade, né, para conseguir acompanhar o ritmo da vida universitária. Então, assim, a gente não definiu assim especificamente, pô, vamos só procurar pessoas de idade X a idade X, mas elas, consequentemente, vieram até a gente, sabe? O nosso público se moldou através da gente. Então, é basicamente isso, assim, quem, mais ou menos, nosso público. Mas, se você for uma pessoa totalmente diferente, pô, não fiz faculdade, mas estou pensando em aprender o idioma, que não sei o quê, pode procurar a gente sem problemas, porque a gente está super aberto. Crianças também, vocês têm uma faixa etária, ou adolescentes, por exemplo, né? Porque A às vezes pode gente. ter os pais, né, que estão nos assistindo e que têm interesse em colocar Ah, os sim, filhos, né, sim. adolescentes. Sim, sim, muito boa observação, Meire. Essa questão de uma turma infantil, uma turma nesse sentido, é uma proposta que a gente está estudando ainda, né? Que a gente ainda não está, assim, totalmente elaborada, né? Porque a gente sabe que é uma abordagem totalmente diferente, né? Mas a gente ainda, no momento, ainda não está com turmas para crianças, pessoas menores, né? Seria mais para o pessoal mais jovem, adulto. A partir de quantos anos que é uma faixa etária interessante de Eu acho que iniciar? a partir de uns 16 anos, eu acho que é uma faixa etária interessante, assim. É o pessoal que está, né, mais ou menos no ensino Ensino médio e tal. médio, já está Isso, pensando, né, no que vai fazer, no curso que vai fazer e tal, e dá para exatamente. associando, né? Enem, Exatamente. Exatamente. etc. Bacana. E aí, falando um pouco mais especificamente da metodologia, né, das nossas aulas, as nossas aulas ocorrem em pequenos grupos, né, de 4 pessoas. Então, tem uma interação assim muito próxima, tanto com o professor, tanto com os colegas, né, um conseguiram interagir com o outro, fazendo as dinâmicas em dupla, em trio, ou em todo o grupo, né? E as nossas aulas, a gente tem 2 tipos de aulas. A gente fornece para os alunos uma aula gravada no início da semana, que é uma aula mais rapidinha, assim, dura 20 minutinhos, 30 minutinhos, para o aluno conseguir assistir quando ele quiser, né? É preferível que ele assista antes da aula, para ele se preparar, assim, em relação ao conteúdo mais, digamos que teórico mesmo, fazer as anotações dele no tempo dele, se quiser voltar ao vídeo, se quiser rever alguma coisa, então a gente fornece esse material para o aluno. E durante a semana, no dia fixo da turma, né, a gente está com uma turma agora de inglês que acontece às quartas-feiras à noite e uma turma de francês que acontece às sextas-feiras de manhã. Mas nós estamos vendo as possibilidades de abrir novas turmas, né? Uma aos finais de semana, uma ou em outros dias e horários da semana, né? E tudo isso em relação aos dias e horários das turmas, a gente vai estar postando nas nossas redes sociais quando a gente abrir, né? Então, nesse dia fixo da semana, os alunos eles têm um encontro assim ao vivo, né, com o professor e com a toda a turma com um todo. Então, eles podem trazer as dúvidas que eles têm dos vídeos, né, que eles assistiram, mas o principal foco assim desse encontro ao vivo é eles praticarem assim realmente. Então, é um momento de muita dinâmica, um momento de muita interação assim, um momento que digamos que ninguém fica parado assim. Porque a gente quer que realmente todos os alunos tenham a oportunidade de falar, de aprender, de praticar todas as partes, né, de escrita, de escuta, de conversação como um todo.
Então, esse encontro dura, em média, 1 hora, 1 hora e 20, até no máximo 1 hora e meia, não passa disso. Mas é um encontro que eles podem realmente praticar e fazer toda essa dinâmica, né, do aprendizado de idioma com outras pessoas e com o auxílio do professor. O valor que a gente coloca nos nossos cursos para todo esse combo, né, de aulas, de exercícios complementares que a gente também fornece, de encontros ao vivo, é o valor de R$ 125 mensais. E, assim, comparado a outras escolas de idioma, assim, não sei se as pessoas têm muita noção, normalmente as pessoas colocam, sei lá, no mais barato, digamos, R$ 400, R$ 500 para você aprender um Sim. idioma por mês, não é um valor que você paga assim anual, é um valor por mês. E tudo isso volta naquilo que a gente estava conversando antes, né? Que só as pessoas filhinhos de papai, playboy, teria toda essa grana para desembolsar todo mês. Então, a nossa proposta é Sem contar material didático, né? Eu trabalhei, sem contar trabalhei material. uns 5 anos numa escola de idiomas na Number One, e eu lembro que, assim, na época que eu trabalhava, pô, a Júlia era pequena, isso já faz mais de 10 anos atrás, e o curso já era papo de mais de R$ 200 na época, e, tipo assim, vários material didático durante todo o semestre trocava e tal, assim, então, tipo, você pagava aquela mensalidade mais a parcela do valor, que no final ia dar, no final, assim, uns 400 contos de curso naquela época, assim, né? Naquela época, imagina hoje Naquela em dia época, como que deve ser, né? entendeu? Então, é umas coisas muito fora da nossa realidade, né, Realidade. mano? Umas coisas totalmente diferentes, assim. E aí, vale falar também, né, só para colocar assim, que nossas aulas, elas ocorrem todas online, tá, gente? A gente não, por enquanto, não tem encontros presenciais. Então, em qualquer lugar do Brasil, de fora do país, você pode estar podendo fazer. Tem essa flexibilidade também. Que incrível, que incrível. Aproveitar e dar um recadinho para vocês que estão aí do outro lado. A gente já está chegando no final aqui desse papo, mas olha só, é importante, se conectem com eles então, através das redes sociais, né? A produção tá deixando aqui no rodapé e tá deixando o link na descrição desse vídeo. Acabando aqui, vocês já vão lá, já se conecta com eles. Até porque é aquele negócio, né? Ah, mas eu não vou fazer o curso agora. Mas de repente você conhece alguém, você pode indicar para alguém, né? Minimamente a gente transita, a gente vive em sociedade, a gente transita com pessoas que estão ou no ensino médio, ou que estão indo para a universidade, né? Ou que estão procurando, né, um trabalho diferenciado e tudo mais. Eu lembro que nessa época que eu trabalhava na Number One, inclusive, muitas pessoas iam fazer um curso e depois se tornavam professores, né? Então virava uma profissão. Então, assim, é algo que você Sim. pode ter um retorno financeiro com relação a isso. E fora no mercado de trabalho mesmo, porque você vai trabalhar, né, de repente num hotel, você vai trabalhar, né? Enfim, uma série de áreas que você vai precisar ter uma segunda língua, que você vai precisar, né, saber se comunicar minimamente. Aí, então, é uma oportunidade, né? E nesse valor, então, sensacional. Então já segue eles lá. E eu queria que vocês falassem para a gente, antes da gente encerrar também, é, como é que tá assim as expectativas e como que vocês estão vendo, né, essa galera, o nosso público recebendo essa, porque assim, a gente, né, sobretudo nós que vivemos na arte, na cultura, mas essa arte que é mais marginalizada, né, essa cultura que é mais marginalizada, a gente sabe que, como o Cauã tinha falado, a gente não tem grandes exemplos, assim, grandes referências de pessoas do nosso meio que, tipo, através da educação, sei lá, né, se tornaram médicos, etc, e tudo mais, né? São exemplos que não são dados para a gente porque a gente sabe do grau de dificuldade que é para chegar até esse ponto, né? E como que o sistema faz conosco. Mas aí a gente olha para vocês e a gente vê o quanto é possível, né? Desde lá, quando vocês conseguem, né, a bolsa para o cursinho, né, para o colégio, enfim, e agora, né, também na federal, a gente sabe que uma federal, para você conseguir, você vai estar disputando com todo o Brasil, né? Você vai estar disputando com todas as pessoas, independente da classe social, né? E a gente sabe que a classe social é um determinante, né? Um fator determinante, porque aquela pessoa já vai ter estudado nos melhores cursos, nos melhores colégios, etc. E você está competindo com aquelas pessoas, né? Então, assim, é possível, né? E qualquer pessoa pode aprender um outro idioma. Eu queria que vocês falassem um pouco mais dessa experiência de vocês, né? E das expectativas que vocês têm. Qual que é o maior objetivo aí da escola, né, para nossa região ou para o Brasil, né? Quiçá, para o mundo.
Da hora. Eu penso o seguinte. Pra mim ainda meio que não cai a ficha. Ou às vezes eu falo pra Camila assim, caralho, Camila, nós tem escola de idioma, mano. E ela fica, nós tem escola de idioma. Então, eu às vezes não cai muito a ficha o tamanho, né, do que a gente tá fazendo. Eu acho que pra quem tá ali fazendo, né, e vocês que são artistas, vocês vão entender muito bem isso, que é muito mais difícil a gente reconhecer o tamanho do que a gente tá fazendo do que o próximo, né? Às vezes a pessoa fala pra gente, nossa, esse som seu tá muito louco, tá foda, e a gente acha que né, é uma coisa normal, né? Ah, Sim. um rap que eu fiz, né? A gente tem, às vezes, essa tendência de não botar muita fé, de não acreditar muito no que a gente está fazendo. E às vezes eu sinto assim que não caiu muita ficha em mim, né? Eu penso, da hora, estamos fazendo escola de idioma, Camille. Só que quem tá ao redor olha pra gente e fala, caramba, vocês estão fazendo escola de idioma. Então eu vejo que as pessoas, eu fico muito feliz que quem tá vendo o projeto de fora coloca muita confiança na gente, né? Isso motiva muito a Demais. gente, a gente continuar, né? Para ter noção. A gente já teve até uma pessoa, né, que entrou em contato com a gente, tal, querendo investir, pô, eu quero dar uma bolsa para alguém estudar, né? Então a gente já está pensando nisso em projeto de bolsa também. A gente está muito feliz porque a gente vê o impacto, né, que isso pode ter e como pode crescer. É uma coisa que eu gostaria de falar aqui, minha vida inteira praticamente fui transformado por professores, né? Agora eu tenho essa honra de ser o professor que está transformando, né? Isso é uma coisa que mexe muito assim com o psicológico, de ver que agora eu sou o professor que tá transformando. Na semana passada a gente teve nossa quarta aula de francês. E aí eu, dois garotos e duas garotas, né? Todo mundo de origem periférica. E aí eu fico pensando, caramba, quatro pessoas de origem periférica que a sociedade inteira descredibiliza, que a sociedade inteira ignora, né? E aí você bota essas quatro pessoas para falar uma língua tão elitizada, o francês, né? Então na última aula eles estavam fazendo diálogos em francês. Eu olhei para aquilo, é uma coisa que me deixa maravilhado com o que está acontecendo, né? Ó, eu fui uma pessoa que tive uma realidade igual a deles e consegui aprender, e com o meu conhecimento eu estou passando para mais quatro pessoas agora, né? E essas quatro pessoas eu tenho certeza que vai ter a vida mudada em relação a aprender o francês, ou qual idioma que for, né? Então eu vejo que a gente está fazendo uma corrente do bem assim muito forte, e aí tenho muita boa expectativa no sentido de como o projeto vai crescer. A gente quer colocar cada vez mais idiomas, cada vez abrir mais turmas, contratarem também uma coisa que eu acho muito importante, contratar também professores que têm essa origem parecida com a gente, né? Professores de uma origem periférica. Eu acho isso muito da hora para a gente mostrar que aprender o idioma, né, não vai ser só para a pessoa que teve a vida inteira acesso à educação de qualidade, usando as melhores escolas, fazendo escola particular, cursinho particular de idioma. Não, a gente quer mostrar que aprender idioma é para as pessoas que são que nem a gente, né? Para quem já, pô, aprender o idioma é uma coisa muito longe para mim. Não, a gente quer mostrar que está perto e o Perifluente está fazendo isso para dar essa oportunidade de mostrar que é possível, tá ligado? Então, acho que a gente só tende a crescer aí cada vez mais, querer abranger mais pessoas. Isso é uma instituição que vai ajudar muito aí, colaborar na sociedade. Que demais, Com E você, certeza. Camille? sensacional. Social, né? Exatamente. É mais do que uma escola apenas de idiomas, né? É uma escola social, né? Uma escola de idioma social com esse gancho, né? Social mesmo. Meus parabéns, muito bonito. Pode falar, Camille. Sim, sim, exatamente, Meire. E acho que o maior propósito, sim, é que as pessoas entendam que a gente não é só, como você falou, não é só uma escola de idiomas, não é só uma empresa. Porque se a gente fosse fazer uma empresa só para ganhar dinheiro, fazer um monte de coisa, a gente não cobraria um valor abaixo, né, do que as outras escolas colocam. Pela qualidade do que a gente promove, a gente colocaria, sei lá, 400, R$ 500 também, né? Ia pensar só no dinheiro. Mas esse não é o nosso propósito. Isso não é o que a gente realmente quer como um todo, né? Eu ia falar também que, justamente, assim, acho que o que a gente espera está muito no nosso nome, sabe? Perifluentes. O nome, eu que tive a ideia, assim, do nome, a gente estava pensando, martelando, assim, como que ia chamar, e acho que eu pensei, tem que ser uma coisa que tenha bastante significado e que já mostre o que é a gente, né? A gente pegou de periferia e fluentes de relação ao idioma, fluência no idioma mesmo. Então a gente pensa assim, pô, a gente quer que a periferia como um todo também tenha essa fluência no idioma, exatamente como o Cauã falou. Então a gente acha que é muito importante, assim, a gente, como o Cauã disse, a gente ainda não está tendo tanta, conseguindo ver assim, tanto assim, caramba, a imensidão no nosso trabalho, assim, porque, enfim, as pessoas de fora chegando e falando pra gente, consegue falar, realmente tá acontecendo, né? Porque a gente tá ali na rotina, não.
preparando aula, preparando material para o aluno, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Às vezes a rotina também, né? O capitalismo consome a gente na rotina, que a gente acaba nem conseguindo ver assim a imensidão dos nossos sonhos. Mas quando a gente recebe uma mensagem, alguma coisa nesse sentido, não necessariamente também dos nossos alunos, né? Mas também de pessoas de fora que falam, pô, nossa, eu queria muito fazer aula com vocês, mas esse dia não dá para mim. Mas parabéns pelo projeto, eu vou compartilhar, com certeza vocês estão mudando vidas. Isso, nossa, alegra o meu dia, assim, como um todo, sabe? Porque a pessoa não tem obrigação nenhuma de falar isso pra gente. Ela poderia muito bem falar assim, nossa, não dá pra mim, obrigado, tchau. Mas ela faz questão de falar que o nosso projeto é muito legal e que vai compartilhar, que vai indicar, que ela realmente se identificou. Então, essas pequenas coisas assim, sabe? Que Total. tá fazendo ver que o nosso propósito vale a pena. Que demais. É a democratização do acesso, né, a essa segunda língua, né, essa nova possibilidade de você ver o mundo, né, por outro prisma, né, conhecer, poxa vida, né, às vezes você canta uma música, né, tá tão próximo da gente, ainda mais agora com esse advento da internet, né, então, assim, não tem essa distância de fronteiras tão grande mais como existia antes, né, então acaba que a distância maior que se cria mesmo essa barreira, né, da língua mesmo, né, da compreensão, né, enfim, da oralidade. Então, é sobre isso, né? Então, temos aqui, né, perifluentes. É isso, gente, é só entrar em contato. Gente, eu quero agradecer vocês, eu quero deixar o espaço livre para vocês chamarem todo mundo agora, chamar quem está em casa, para despertar, né, para essa possibilidade aí de fazer essa segunda língua no precinho. E com gente da gente, né? E agradecer vocês pela participação de vocês. Eu estou muito orgulhosa e muito feliz mesmo. Meire, a gente que agradece o seu convite, assim, de poder estar participando, assim, mostrando quem é a gente, né? Compartilhando, porque a gente vê também que o seu público que vai assistir, as pessoas vão assistir, são gente da gente, são o público que a gente quer alcançar, então tem tudo a ver. A gente está aqui, a gente está muito feliz. E aí, queria convidar o pessoal que está assistindo a procurar a gente nas redes sociais, @perifluentes, no Instagram, se quiser uma coisa mais corporativa, também temos no LinkedIn. E é isso, pessoal. Tem todas as informações lá na bio, nosso portfólio, nosso telefone de contato, formulário para você se inscrever nas aulas. Inscreva-se no formulário, no idioma que você tem interesse, que a gente vai entrar em contato com vocês, explicar como funciona tudo certinho. E não esqueçam que educação também é para a gente, tá? Não se coloquem em lugares menores, não pensem que isso não é para vocês, porque todos os lugares que a gente acha que é para a gente realmente são para a gente. E a gente é a prova viva disso, né? Não só eu, Cauã, você também, Meire. Todos nós somos a prova disso. É isso. Máximo respeito, Camille. Que demais, Cauã, fica à vontade. Pô, da hora. Queria agradecer a Meire por estar dividindo espaço para a gente. Isso é muito simbólico, muito significativo a gente estar aqui, né? Algo muito necessário também para a instituição. É, agradecer todo mundo aí que foi fazendo parte da minha caminhada. Com certeza tem um pouquinho de cada um de vocês nesse projeto, né? Eu acho bem importante falar isso. E o único requisito para você vir para o Periflantes é você ter vontade de aprender o idioma, né? Se você tem vontade de aprender, vem que a gente vai dar um jeito. Às vezes a gente pensa, me convence de alguma forma, né? Quantas pessoas ao seu redor falam francês? Quantas pessoas ao seu redor falam inglês? Né? Então vamos mudar isso, vamos ser a primeira, vamos ser o exemplo. Para a gente puxar outras pessoas para aprender também. Né? E aí, para deixar uma frase de efeito também aqui, para a gente finalizar, né? Eu acho que uma frase do Sérgio Vaz, né? Muito simbólica para mim, para a Camille, com certeza vai ser para a Meire, é vida louca é quem estuda. Né? Então, vamos revolucionar aí por meio da educação, do estudo, que eu acho que esse é o caminho. Tamo Que junto. demais, sensacional. Nossa, e que junção de vocês dois. Máximo respeito, desejar vida longa a esse projeto, a escola, né? E que possa abençoar de fato mesmo, assim, né? Transformar, enfim, modificar, né? Realidades, vidas, porque a gente sabe que a educação tem esse poder, né? E se a gente pode ser parte desse processo, então que assim seja, né? Gente, agradecer vocês também que estão do outro lado da telinha, que nos emprestaram seu tempo e seus ouvidos. Esse foi mais um episódio do CT na Cultura, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Continua nos acompanhando aqui, toda semana tem conteúdo novo e também nos acompanha nas redes sociais. E agora, ó, o programa já acabou, vocês já podem descer aí para a descrição e já ir se conectar com o Perifluente, certo? E já ir lá se cadastrar, já ir lá saber tudo lá para ficar por dentro e já fazer a sua inscrição para vocês também
né, poderem acessar, né, essa segunda língua e com pessoas da gente, né, com uma outra didática, com certeza. Beijo, vejo vocês no próximo episódio. Valeu!